Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontos de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Pontos de Impacto. Hoje vamos continuar a falar sobre rotinas diárias. Esta é parte 2 e neste episódio vamos falar de algumas estratégias que uso e me ajudam a implementar novos hábitos ou a eliminar alguns menos saudáveis. A parte 1 é o episódio 22, por isso se ainda não ouviste, volta atrás e ouve primeiro, porque vai fazer mais sentido se o ouvires antes. Se ouviste a parte 1, ótimo, estás no sítio certo. Muito rapidamente, antes de avançarmos, peço-te que partilhes este episódio com aquele amigo ou amiga que lidera ou coordena um serviço, um projeto, um negócio. O meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas a quem este conteúdo possa ser útil, por isso estarás também a fortalecer a comunidade de líderes, levando até elas esta informação, o link destes 2 episódios. Estão no final da página deste episódio, em inoficial.com. Obrigada por isso. Para recordar brevemente o que foi dito no episódio anterior, falámos sobre a rotina diária, mais concretamente sobre a minha rotina matinal e a prática de exercício físico e o impacto que tem na saúde, bem-estar e produtividade. Apresentei ainda alguns estudos sobre o sono, a nutrição e a alimentação e vimos como os podes utilizar. Se já ouviste o episódio anterior, deves ter escolhido algo simples para começares a pôr em prática de imediato. Se ainda não o fizeste, falo depois de ouvir este breve episódio. Lembra-te, pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Hoje vamos ver algumas das estratégias que uso para adquirir novos hábitos que te podem ajudar também a implementar um novo hábito ou a eliminar algum de que queiras ver-te livre. E se estás neste momento a pensar que é tão desafiante adquirir novos hábitos, estás enganada, estás enganado. Sabemos que os maus hábitos são fáceis e rápidos de ganhar e os bons nem sempre correm como queremos. Bem sei. É por isso que pensei hoje em partilhar contigo algumas das estratégias que uso e que têm funcionado. Em primeiro lugar, quero dizer-te que os hábitos têm algo de maravilhoso. Dão-nos mais tempo e liberdade. Os hábitos são como subrrotinas reflexivas que o cérebro usa para nos libertar de recursos mentais. Podem funcionar contra nós, no caso de maus hábitos, ou a nosso favor, no caso de bons hábitos. Vamos ver com um exemplo do nosso dia-a-dia. Imagina que tinhas de pôr o cinto de segurança na tua lista de coisas a fazer, na tua to-do list. Talvez coloques um lembrete no painel do carro. Agora, ao adquirir o hábito de usar o cinto de segurança, a tua mão começa a procurá-lo assim que te sentas no carro, sem te dares conta disso. Quando repetimos uma ação durante tempo suficiente, o cérebro memoriza e torna-se capaz de executar automaticamente, libertando parte do esforço cognitivo. Isto leva-nos à formação do hábito. A repetição de uma ação simples num contexto consistente leva a que a ação seja ativada mediante a exposição à mesma situação. Ao fazer vezes suficientes, entrar num carro pode levar automaticamente a procurar o cinto de segurança, que é a ação. Os hábitos são então definidos como respostas comportamentais aprendidas a estímulos contextuais, pelo que há 2 partes, a indicação e a ação, ou seja, há um estímulo e uma resposta. Por exemplo, passar junto a uma padaria e sentir o cheiro a pão quente pode levar-nos a querer comprar o pão quente na hora. Um momento como o de pequeno almoço pode levar-me a tomar a vitamina D, no meu caso. Já paramos um pouco e tomamos consciência destas 2 partes, a indicação e a ação, ou seja, o estímulo e a resposta. E agora vamos ao tempo necessário para se formar um hábito. Serão 21 dias? Bem, tenho que dizer que esse número é um mito. Os estudos indicam que o tempo médio para atingir a automatização é de 66 dias. Um estudo mostra uma variação considerável no tempo que as ações demoram a tornar-se automáticas, de 18 a 284 dias, mas a média foi de 66 dias. Então aqui o importante é notar que basta manter a motivação até o hábito estar formado.
A magia dos hábitos está na sua persistência, mesmo depois de perdermos a motivação ou o interesse. São uma segunda natureza. Neste caso, uma rotina equilibrada e tranquila pode ser adotada sem esforço. Vamos ver agora algumas estratégias que uso e vou deixar-te também 2 sugestões de livros para ler se quiseres aprofundar este tema. Para pôr fim a um mau hábito, o que faço? Tento mudar a indicação ou a ação. Deixa-me dar-te um exemplo. Quando quis deixar de fumar, e posso dizer que fumava muito, o que fiz? Optei por o fazer durante um período de férias, sem estar também em casa, em que não estava exposta aos estímulos do meu dia-a-dia. Escolhi um sítio e um dia calmo para ler o livro do Alan Carr, Um Método Simples para Deixar de Fumar, e depois de ler o livro, logo a seguir deixei de fumar. O meu marido também deixou e até agora já muitas das pessoas com quem tenho-me cruzado ao longo destes anos, já faz 14 anos que deixei de fumar, sejam amigos ou pessoas que participam nos meus programas de capacitação, também deixaram de fumar. Voltando agora ao contexto, nos primeiros dias evitei ir ao café, mas senti que nem isso influenciava e por isso podia ir ao café à vontade. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Sem as mesmas indicações contextuais, as nossas ações libertam-se do controle do hábito. A primeira forma de pôr fim a um hábito é bloquear a sua ativação. Outra estratégia é a intenção de implementação. Por exemplo, em vez de promessas vagas como vou dar o meu melhor, estas intenções de implementação são específicas, ou seja, definem a forma como um comportamento específico será realizado num contexto específico. Quer dizer isto, quando a situação X surgir, terei a resposta Y. Por exemplo, se ficar com fome depois do jantar, em vez de comer um bolo, vou comer uma maçã. É diferente de dizer, se ficar com fome depois do jantar, não vou comer um bolo. Para pôr fim a um mau hábito ou criar um novo, temos de escolher uma nova ação. Neste exemplo, eu escolhi comer a maçã, em vez de simplesmente deixar de ter um comportamento existente. Por exemplo, dizer simplesmente deixar de comer um bolo. Precisamos de uma resposta alternativa em vez de não responder. Ao não responder, estamos a deixar um vazio por preencher. Agora, é só repetir dia após dia, semana após semana, até que a resposta se torne automática. Pode dar algum trabalho no início, mas quando adquirido, torna-se automático. À medida que avançamos, o processo torna-se mais fácil. Vou dar aqui outro exemplo. Há uns anos era impensável para mim beber café sem açúcar. Ainda me lembro de dizer que um café sem açúcar sabia-me tão mal que no dia em que eu tivesse de beber um, simplesmente não bebia. O que aconteceu foi que há cerca de 3 ou 4 anos quis deixar de consumir açúcar e deixei de beber café. No entanto, o meu marido continuou a beber café e sempre que fazia café para ele perguntava-me se eu também queria. A dada altura comecei a responder sim. O que é que fiz? Passei a beber café sem açúcar e para ajudar comecei a comer metade de um quadrado de chocolate de 85% de cacau. Hoje em dia bebo café sem açúcar à vontade e até sinto que o chocolate com 85% de cacau é muito doce para mim. O paladar vai-se alterando ao longo do tempo. Outra estratégia que usei, que funcionou, neste caso para fazer um conjunto de exercícios de alongamento, o que me estava a ser desafiante sustentar no tempo, foi começar por ganhar o hábito de ir para o local onde os fazia e só fazer 1 minuto de cada vez. Depois de adquirir esse hábito de ir para o local, já foi muito mais fácil fazer os exercícios todos. Agora até adoro fazer estes exercícios. Lembras-te do exemplo que dei no episódio anterior de ler diariamente? É mais fácil ganhar o hábito de ler 5 páginas por dia do que ler 50 páginas. Depois de ganhar o hábito das 5 páginas, já é muito mais fácil ler as 50. Aqui começa-se com algo pequeno e simples para depois expandir naturalmente. A ideia é dividir o comportamento em pequenas ações que são mais fáceis de implementar por camadas e assim criar uma base sólida que pode ser ampliada com o tempo. Uma vez que este pequeno hábito de ir para o local é consolidado e de fazer 1 minuto, é mais fácil de aumentar progressivamente. Se quiseres aprofundar o tema dos hábitos, deixo-te a sugestão de 2 livros que também costumo deixar aos participantes dos meus programas de capacitação. Um é O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, e o outro é Hábitos Atómicos, de James Clear. Voltando ao desafio que te deixei, reflete sobre a tua rotina diária ou matinal. Está a resultar? Queres melhorá-la? Como é que ela está a impactar o teu dia? Se não tens uma, o que te poderia fazer sentir bem?
Se tinhas uma e não estás a seguir, então talvez seja a altura de ajustares. Que hábito queres adquirir ou perder? Começa pequeno, com um passo, uma ação. Já tens aqui informação sobre o que são, como se formam e quando se formam os hábitos. Na prática, sabes que há duas partes que devemos ter em consideração para a formação do hábito, a indicação e a ação, ou seja, o estímulo e a resposta. Para pôr fim a um mau hábito, podes tentar mudar a indicação ou a ação. Para implementar um novo hábito, podes utilizar diferentes estratégias, como vimos aqui, com uma intenção de implementação e de começar com um passo pequeno. Na parte 1, o episódio 22, falei-te sobre a minha rotina diária, a matinal e a do exercício, o que faço para elevar a minha energia e o impacto que tem na minha produtividade e tranquilidade. Espero que este episódio te inspire a dar prioridade à tua saúde e bem-estar, porque mereces sentir-te bem todos os dias. Não compliques ao ponto de tornar impossível. Cuidar do corpo e da mente é fundamental para a tua qualidade de vida. Que estratégia vais experimentar a partir de hoje? Se queres criar uma rotina mais produtiva, equilibrada e tranquila, o programa de capacitação Time Value Matters pode ajudar-te. Terás lá todo o meu apoio. Vou deixar o link no final da página deste episódio, em inoficial.com. O tempo de qualidade é um bem precioso, como sabemos, e dedicá-lo ao que realmente importa traz-nos uma sensação de realização inigualável. Um lembrete para ti: age na tua zona de controle e os resultados acabarão por aparecer. Se preferires começar com recurso gratuito, inscreve-te na Masterclass Como criar um sistema de organização e gestão do tempo em 4 passos simples, mesmo que estejas a começar do zero, para criares uma rotina mais equilibrada, mais produtiva e tranquila. Reserva já o teu lugar e começa a agir para criar a rotina que desejas. Muito obrigada por estares aqui comigo hoje. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se achas que este episódio pode ser útil para mais alguém, partilhe-o. Assim estarás a fortalecer a nossa comunidade de líderes e juntos podemos inspirar mais pessoas a fazer mudanças significativas. Por hoje é tudo. Obrigada por estares desse lado. Fica bem e até breve. Volta à mesma hora, no mesmo lugar.